Oi, pessoal, tudo bem Oi, com vocês? Estamos aqui com mais Pets Podcast e hoje temos entrevistadas maravilhosas. Hoje o nosso né, Mais Pet Podcast está lindo demais, né? Isso, Aqui na minha frente tá assim, de lubrificar os olhos. Não, Agradar o os assunto, olhos. né, Adri? O assunto, assim, tá super atual, né? São cães, assim, e gatos, né? Sim, nós vamos falar sobre a síndrome do braquicefálico, que é uma doença muito preocupante e vamos dar um alerta aí. E, claro, quem vai falar melhor sobre esse assunto, nada mais, nada menos que a doutora Marcela Croft. Junto a você, trouxe a sua cliente, irmã, amiga, Adriana, que vai falar um pouquinho aí sobre o animalzinho dela, né? Que era braquicefálico. Mas quero te passar a palavra, doutora. Obrigada. Bom, para mim é um orgulho também estar aqui, né? Eu adoro estar aqui. A primeira vez foi muito boa, a gente trocou bastante figurinha. Então, queria apresentar a Adriana. Oi, Adriana, tudo bem? Oi, Adriana. Ela é advogada e ela é cliente minha. E a gente virou amiga, não amiga de sair, mas amiga mesmo, né? Então a gente teve cumplicidade, ela passou por um momento difícil e eu estava ali presente. Óbvio, a gente sabe que a gente acaba comprando, né, essa dor do tutor, seja na doença, nas felicidades também da cura. Então a Adriana, a gente teve uma conexão muito boa, graças a Deus. E a gente já tinha um projeto, a gente pensou em fazer algo sobre o que nós vamos falar hoje. E veio o podcast, falei, não, vou chamar a Adriana para a gente iniciar esse projeto. Vai chamar Projeto Brigitte. E é um projeto para conscientização realmente dos tutores. Vocês vão chorar, não dá. Vou passar a palavra para a Adriana, falar um pouquinho. Então, né, como a doutora Marcela falou, era uma tutora da Brigitte. A Brigitte foi uma cachorrinha mais dócil, mais tudo que a gente teve, né? Significou, era um membro da família. Tem 2 filhos, 2 meninos, um de 7, um de 9 anos. E eles falavam que era a irmãzinha deles, Ai, né? Meu Deus, que lindo, e né? ela era uma princesa, assim. E ela tinha um problema que a gente achava que era uma graça, né? Que era o ronco dela. E aí, isso aí, a gente acabou não levando isso como um problema. E hoje ela não tá mais com a gente, né? Ela faleceu dia 29 de dezembro, enquanto a gente viajava. Pelo que a gente vai falar aqui hoje. Durante a viagem, Adriana? Ela não estava com a gente, mas tá. ela faleceu por conta desse problema da síndrome do braquicefálico, do Que calor. raça que ela era, Adriana? Bulldog francês. Bulldog francês, que idade? Ela tinha 2 anos e meio. Muito novinha, né, doutora? Muito jovem. Deixa eu tirar uma dúvida, doutora. Tipo, a síndrome do braquicefálico são aqueles cachorrinhos que tem o focinho curtinho. Só pra ficar mais assim... Então, a gente vamos fazer algumas analogias para ficar um pouco mais correto, né? Certo. Então, braquicefálicos são animais de focinho achatado. Achatado, tá? Então, sei. braquicefálicos são animais que têm aquele focinho achatado. Pug, bulldog inglês, bulldog francês, shih tzu. Então, E são gatos esses também animais... tem? Tem sim. Tá? Então, Então, eu não sabia de gatos. Gato tem. Seria qual raça? Essas Assim, seriam raças? Ai, peraí, gente. Isso não é persa. Persa, né? O persa. Persa. O persa, ele tem E realmente... é bem pequenininho, bem né? pequeno, né? Então, o que é o braquicefálico? Então, quando a gente vai falar de veterinária, a gente tem que entender um pouco de sinofilia, né? O que é sinofilia? Então, veterinária trata cachorro e trata gato, tá, mas os cães entre si, eles têm diferenças entre as raças, né? Então, doenças que são mais pertinentes em braquicefálicos não são, por exemplo, no Shih Tzu, por exemplo, no Lhasa, no Bulldog, então assim, muda. Então, a conformação anatômica do braquicefálico, ela é diferente. Seria a diferença do crânio. Do crânio, exatamente. Não só do crânio, né? Porque o braquicefálico foi uma raça que foi sendo cruzada e foi inventada. Então, essa é a verdade, né? Então, o que acontece? Esse cruzamento de raça fez com que o focinho fosse mais achatado e, junto com isso, vem a síndrome. Então, não quer dizer que todo braquicefálico tenha síndrome, mas a maioria deles tem. Tá? Entendi. Por quê? Porque é uma conformização anatômica mesmo.
Então, palato alongado, que é o céu da boca, a parte mole, ela é bem alongada e acaba entrando na laringe ali e fechando a via aérea. Nossa, isso deve dar uma falta de ar. A síndrome, terrível, né? É o que causa o ronco. a síndrome, ela tem números de doenças, assim? Tem números de graus. Número de graus. Isso. Então, às vezes, um paciente, por exemplo, ele pode ter estenose nasal em pouca quantidade, grau 1, grau 2, ou nem ter estenose nasal. Por exemplo, a minha Bulldog francês, ela não tem estenose nasal. Né? No caso, sorte, né? Exatamente, sorte. E pode ter estenose nasal, o palato alongado, eversão de saco laríngeo. Então, pode ter um monte de problemas decorrentes da conformização anatômica realmente. Então, não são todos os pacientes braquicefálicos que têm a síndrome, entende? Entendi. Quando a gente fala síndrome braquicefálica, a gente engloba tudo. Não, mas não é. A maioria deles tem. Não os três juntos, por exemplo. Estenose nasal, alongamento de palato, mas tem alguma coisa. Pode ser tudo, pode ser um pouco, então a gente vai colocando em grades, né? Doutora, eu vou aproveitar aqui também para fazer pergunta, né? Claro. E como é que a gente descobre isso? Tá, primeira coisa, o quanto antes se descobrir e ver os sintomas, é melhor. Por quê? Porque com o passar da idade, o animal tende a agravar. Como toda doença crônica é progressiva. Né? Então, por exemplo, a gente operar um animal de 1 ano, que é a partir dos 10 meses já está apto à cirurgia. Então, a gente operar um animal quando ele é jovem ainda, é muito mais fácil, né, do que um animal de 5 anos, por exemplo, que já tem uma conformização em decorrência desse processo progressivo da doença crônica, vai agravando com a idade. Então, é totalmente diferente operar um animal jovem de um animal adulto, que já tem 5, 6 anos, tá bom? Quais são os sinais? Ronco, um animal que cansa com muita facilidade, boca aberta sempre, macroglossia, que é aquela lingona enorme que chega a virar para cima. Então, aquilo ali, tudo são sintomatologias de uma má respiração. Né? É o animal que ronca dormindo, é o animal que não aguenta exercício, é o animal que fica cianótico, começa a ficar com a mucosa vermelha. Então, assim, a gente consegue perceber. Além de tudo, é muito importante a gente dizer, são animais que têm problemas gastrointestinais. Nossa, Come e vomita, nossa. come e vomita, come e vomita. Por quê? Porque tem aerofagia. Na hora que vai comer, começa a engolir Engasga muito. bastante. Engasga, começa a engolir muito ar. Então, Não. é um animal que tem diarreia crônica, é um animal que tem vômito ou regurgitação. Então, acaba que, além da síndrome respiratória, começa a agravar o sistema gastrointestinal e muitas outras coisas. Porque que é importante a gente saber? A respiração, ela serve para oxigenar o sangue. Né? Então, o que acontece? Um animal que respira mal é um animal que não tem oxigênio suficiente circulante. Meu Deus. Então, é um animal inflamado. É um animal que tem dermatopatia, doença de pele, alergia. Nossa, é super comum a gente ver otite, mesmo, né? Esses... problemas nas dobras, porque não tem oxigênio, a falta de oxigênio vem com inflamação, né? Então, é um animal que está sempre inflamado. Tem otite, tem doença de prega nas preguinhas do rosto. Então, é um animal que tende a ter vários problemas gastrointestinais, alérgicos, além do problema ocular. Porque se a gente começar a observar, o braquicefálico, ele tem os olhos um pouco mais protrusos, né, para frente. Pra frente, Então, é um animal que normalmente pode desenvolver úlcera de córnea. Porque é um olho que não lubrifica o suficiente, é um pouco mais pra frente. Tem aquele dedinho lateral que às vezes o tutor não corta, coça o olho e ulcera. Sim. Então, assim, Quanta coisa. então a gente entender da raça, a sinofilia, ela, assim, é muito importante pra gente saber como dizer pro tutor, passar isso pro tutor, e o veterinário em si, saber que ele tá atendendo um animal singular, né? É um braquicefálico. Então, tem que olhar o ouvido muito bem vistoriado, tem que ver se o olho está lubrificando ou não, tem que ver se tem dermatopatia, tem que coletar um hemograma sempre, porque um outro problema de coagulação, o braquicefálico, por não oxigenar, ele produz mais sangue. O corpo que transporta esse oxigênio, esse sangue que faz esse transporte, quando o corpo percebe que não tem oxigênio suficiente, ele acha que é falta de sangue. Então é um animal que tem um hematócrito sempre muito alto. Né? E a gente corre o risco de ter trombos secundários, né? Então, a gente pode até, às vezes, ver um hematócrito de 60, 62 com um animal hidratado
né, que é volume sanguíneo, né, esse hematócrito. Você fala, meu Deus, é um hematócrito alto. Então a gente pode considerar que esse animal não está oxigenando, ele está produzindo sangue tentando oxigenar. Então assim, a gente pode passar aqui uma tarde inteira falando de doenças que vêm junto com a síndrome. E aí tem falta de energia, no caso, né? Porque não oxigena. Tem. O que acontece? São animais glutões, né? Que tem muita fome. Come, nossa, não é? Não é se assim? deixar ela comer o dia inteiro. Se deixar comer um saco de ração de 7 quilos. E muitas vezes acha porque é filhote, é normal porque é filhote, tá com fome, não é. Isso. Inclusive, a gente vê ele sempre mais assim, sobrepeso, né? Normalmente a gente vê. Uma coisa bem importante é manter o animal num peso saudável, né? Então a gente acha que o Bulldog tem que ser roliço. Não, ele tem uma caixa torácica realmente maior, mas ele tem que ter cintura. Então esse paciente tem que ter cintura. Se ele não tem cintura, ele está em sobrepeso. O que piora muito a respiração também. Né? Então, doutora, todos esses problemas que você está falando do braquicefálico, não é que todo braquicefálico tem, não. É só quem tem a síndrome, né? Mas 90% deles têm a síndrome. E aí tem como isso reverter? Tem como melhorar. Senão ninguém vai querer mais cachorro braquicefálico, né? Mas você sabe que na Noruega e na Holanda já está proibido, né? O quê? O braquicefálico? Criação de braquicefálico. Você tá brincando? Pugs e Bulldogs. Olha. Na Noruega já está proibido há um bom tempo e agora sofrem, na Holanda. Né? Exatamente, é patológico, né? A gente sabe quando a gente adquire uma raça, a gente adquire não só esteticamente, mas a gente adquire aquela raça pelo comportamento. E o Bulldog, a gente que tinha Bulldog, o Bulldog ele tem um comportamento totalmente diferente das outras raças, gente. Eu falo que foi o melhor cachorro que eu já tive. Eu já tive um comportamento muito diferente. Explica assim um pouco desse comportamento. E assim, ó, eles são dóceis, extremamente dóceis, mas são brutos. Então são animais, tipo, que corre, que brinca. Então, assim, eles têm umas tiradas, eu não sei se a Brigitte tinha. Tipo, tá normal, daí a pouco, sai correndo. Eu já vejo no Instagram. Assim, você já viu? Os reels do Instagram. Nossa, é muito maravilhoso. comportamento. O nome de Brigitte, por ser Bulldog francês, eu pensei Brigitte Bardot, mas eu falava assim, nossa, Brigitte, você tinha que chamar Fiona. Exatamente isso. É uma questão, assim, eles são dóceis, delicados, assim, são doces, assim, são muito... E são, cara, parece um bujão, porque eles vêm um trator, assim, né? É um misto de... Então, assim, eles têm um comportamento muito igual, todos eles, sabe? Então, acaba que cativa a gente, né? Sim. Deixa eu tirar uma dúvida também. Você pode sentar em cima e esmagar que eles nunca vão reagir. Não reagem. Aquela bocona grande. Boquinha tubarão. Porque, né, a bochecha meu pai chamava ela do diabinho da Tasmânia. Mas é mais ou menos isso, né? O comportamento extremamente agitado. E ele fala que parecia mesmo, acho que por causa daquela bocona. Né? É uma dúvida, né? Quando tem a estenose da narina, é isso mesmo que a gente fala? Isso, estenose nasal. Nós conseguimos ver, né? Consegue Fica mais fácil o diagnóstico, assim. Agora, um palato longo. O palato longo a gente vai observar, o tutor vai observar o ruído. Quando o animal faz a inspiração e a expiração, ele vai observar que o ruído é da laringe e não do nariz. Tá? Então você consegue... Animal que não precisou nem fazer muito exercício, só andando um pouco, já tem ruído inspiratório e expiratório, já tem que passar por exame. E o exame, né, indo pra clínica veterinária, assim, ajudando os veterinários, né? Isso. Então, assim, normalmente a gente faz realmente o exame de esforço, que é um exame bem importante. Então, a gente pega o animal em repouso, a gente vê a oximetria, quanto ele oxigena em repouso, qual é a temperatura corpórea e o ruído, tá? Então, é isso que a gente vê. Então, coloca o oxímetro, vê quanto está oxigenando. E daí, a gente, dependendo do animal, óbvio que eu não vou pegar um animal obeso com grau 3, olhando de síndrome braquicefálica e colocar ele correr 2 minutos. Não vai. Ele vai ter um colapso, né? Então, você vai, de acordo com cada paciente, você vai designar o tempo ali de esforço. Então, você vai jogar uma bolinha dentro do consultório, fazer alguma coisa para esse animal entrar em esforço. E a partir daí, você vai ver de novo a oximetria, se diminuiu a oxigenação sanguínea, se a temperatura corpórea aumentou e para quanto foi, se o ruído inspiratório e expiratório aumentou e o tempo que ele leva pós-exercício para voltar à normalidade. Quanto mais tempo ele demorar, pior é o grau. Então, assim,
Não é um exame, né, que a gente Sim. consegue. Então é uma coisa que a gente tem que se dedicar realmente. Raio-x de crânio, raio-x de pescoço para a gente ver traqueia. Normalmente são animais que desenvolvem colapso traqueal secundário, é um esforço respiratório. Ele tenta respirar e essa pressão negativa que ele faz vai estenosando a traqueia, porque é uma cartilagem, né? Além dos problemas do dente, que você disse que tem aquele dente encavalado. Então, são animais que podem ter mais problemas de cárie, mais problemas de má oclusão. Então, assim... a gente tem que tomar muito cuidado e tem que saber realmente colocar as raças, né, singularizando para ter o melhor tratamento Doutora, possível. mas então isso que eu ia perguntar, tratamento é uma coisa, porque pelo que eu entendi são várias coisas que podem acontecer, né, com braquicefálico, né? Muitas. E aí a maioria das vezes é tratado com cirurgias, com... Sim. Que tipo de tratamento? Então, assim, por exemplo, o animal que tem uma estenose nasal e um palato alongado, vamos falar de um animal jovem, tá? Porque é para isso que a gente está aqui. É conscientizar os tutores da importância de se tratar o animal o quanto antes, tá? Sim. Então, a gente vai falar de um animal jovem. Passar por uma traqueoscopia ou até uma laringotraqueobroncoscopia para a gente ver o sistema respiratório desse animal. Se é um animal que ainda consegue estar sedado sem estar entubado, porque é um exame que a gente tem que fazer nesse animal sem tubo para ver via aérea realmente. Então tem que ser um animal estável, a gente não pode jamais colocar um braquicefálico numa sedação sem entubar, sem ele estar estável, né? Então, a gente tem que verificar o palato se alongado, se tem mais algum problema laríngeo. Então, tem animais que vão desenvolvendo vários problemas laríngeos, né? Tanto de cartilagem, inversão de sacro laríngeo. Então, e a partir dali, designar um tratamento, tá? Pode ser rinoplastia. Eu tenho um paciente que, o último paciente que eu operei em São Paulo, ele já tinha passado por cirurgia. Voltou? Só que Pode não acontecer. tinha sido uma cirurgia assim, melhorou momentaneamente, mas acabou que Foi rinoplastia que ele foi. fez? E daí eu achei que eu ia ter que fazer palato e nariz. Chegou lá o palato perfeito, assim. É a rino Então, que não foi... foi feito a rino, nossa. Como Não se teve não mais doença de pele. Tinha uma diarreia, assim, persistente. Não teve mais diarreia. Então, fazendo a gente. cirurgia, o cachorro... Melhora muito. Ele nunca não vai zera. deixar... Não. Ele nunca Mas vai ele deixar melhora de ser. muito a probabilidade dele falecer, que nem aconteceu com a Brigitte. Foi uma fatalidade. Sim. Ele diminui Drasticamente. drasticamente. Drasticamente, né? Então, é importante conscientizar que síndrome do braquicefálico não tratada leva à morte súbita. Porque não tem Aí oxigênio, podem, não as tem ar. pessoas que vão ouvir, assim, eu como leiga, as pessoas podem ouvir, morre do quê? Né? Eu já sei agora, mas eu não sabia. Nunca imaginei que a Brigitte poderia falecer disso. Nunca. A gente foi... a gente percebe... Na verdade, eu fui com a doutora Marcela não por conta disso, porque eu nem imaginava que isso pudesse existir. Achou que era comum da raça. Não, ela foi por uma gastroenterite. Primeira vez, acho que ela foi, entendeu? foi por uma E aí, lá, e eu vi um pacientinho seu, da outra Marcela, Isso. que fez a cirurgia. Eu falei, nossa, mas por que fez cirurgia? Aí que eu fui saber que existia isso. E aí eu, na consulta, falei, doutora, fiquei sabendo. Ela falou, não, mas eu já ia fazer esse exame na Brigitte. E aí a doutora Marcela explicou na época, fez, e ela foi constatado, né? Mas eu nunca imaginei que pudesse acontecer qualquer coisa de grave com ela, né? Por mais alertada que eu fui. Então, é só quando a gente passa por isso, é que a gente, assim, aí vem todo um arrependimento, vem todo um remorso, vem toda uma situação que hoje, por exemplo, eu falo que eu preciso falar para o mundo, para as pessoas, que isso existe, que o nosso cachorro, e a gente ama ainda, porque ela nunca vai falecer, ó, ela tá aqui comigo no celular, ó, na minha capinha aqui, que a gente não se eu soubesse, a gente teria feito tudo antes, e não dá para esperar, né?
Adriana, por isso que a gente fica muito feliz, assim, de ter esse assunto aqui com a gente, né, no podcast, porque é um alerta, né? É que nem você falou, a gente não sabe, né? A raça hoje, ela tá em alta. Exatamente. Quantas pessoas a gente vê Sim. pug, vê os bulldogs, Pequenininho, né? Pra ficar em casa. E é tudo lindo, maravilhoso. Aí você vê um ronquinho, você acha legal, você acha Principalmente bonitinho, pessoas que moram né? em apartamento. Exato. Eu, quando eu adquiri a Brigitte, a gente morava em apartamento. A gente queria um cachorrinho que não... por ser braquicefálico mesmo, a gente já tem aquela ideia que não é um cachorro muito agitado, que não precisa passear todo dia, que não precisa ficar correndo, entendeu? E que isso também não é tão verdade. Né? Vocês falaram que... O comportamento é outro, né? Então, assim, a normalmente, minha pergunta, né? Pode morrer do quê? Então vamos lá, o que acontece? Para que os cães, eles não têm glândulas sudoríparas, né? Eles não suam. Eles têm pouca quantidade nos coxins só, na patinha lá embaixo. Então eles liberam calor pela respiração, boca aberta. Por isso que o cachorro, quando faz exercício, porque ele precisa liberar, fazer essa troca de calor pelo sistema respiratório, tá bom? Quando a gente pensa em resfriamento, a gente fala do ar-condicionado, né? Então, o ar-condicionado, ele puxa o ar e passa pela serpentina, aquele ar, e vai resfriando para entrar um ar frio, tá? Se a gente contabilizar que um cão do fuço achatado tem pouca serpentina e um cão dólico mesocefálico tem uma via aérea muito maior para resfriar esse ar, então a porcentagem é um braquicefálico tem 10%, enquanto um outro cão do focinho maior vai ter 90% a 100%. Então ele não resfria, tá? São pacientes normalmente que são obesos, então tem muita gordura, a gordura ela não deixa liberar calor, então é uma consequência de uma normalmente hipertermia. A temperatura corpórea sobe tanto que fica assim, praticamente não se dá para estar vivo ali, né? Então começa a ter problemas hemorrágicos, de coagulação, então isso é muito rápido. Meu Deus, então, o animal que assim, atinge 42, 43, 45 graus. Como se ele tivesse uma febre muito alta. Exatamente. E a gente consegue ver isso no termômetro? Olha, mostra vou te dar uma um febre? exemplo. Sim, com certeza, mostra uma temperatura elevada. Mas em animais que sofrem a crise de hipertermia, que é o mal súbito e acaba indo a óbito, É muito raro. O termômetro nem afere. Nem afere de tão alto. que é. Nossa Senhora. Posso usar um termo que você usou e que você mas a doutora Marcela pega muito pesado. Eu falei, mas tem que pegar. Tem que pegar. Podia ter pego antes, né? Pra eu ter mais consciência. Ela morreu cozida. Ela cozinhou, Brigitte. Ô, doutora, deixa eu te falar. Chegou um paciente nesse estado crítico, né? Exato. Não precisa chegar. É isso que a gente está aqui para falar. Não precisa chegar, viu, gente? Na sua casa, né? Você viu, um dia que está muito quente, claro que você não vai passear, gente. Dia muito quentes, não se passeia, nem de manhã nem à noite, não passeia. Até porque nem o de manhã e nem à noite, né? Nem à noite. Nem à noite, porque o gente. chão A gente tem demora... essa ideia, a gente coloca que é para passear durante a manhãzinha ou à noite. Eu Dias a aprendi, menos, né? doutora, Dias que... a menos. Num dia Olha quente, não se passeia. E aqui em Maringá, olha o calor que faz. Olha o aqui, calor que está fazendo. Eu né? aprendi que você tem que colocar o seu pé ou a sua mão no chão. Se você aguentar. Se tiver fresquinho, vai. Se não, Exatamente. nem pensar. Então, assim, você tem um cão braquicefálico e vê que esse paciente está sofrendo, ar-condicionado no máximo, toalha molhada, geladinha em cima, bastante água gelada. Então, deixa esse animal ir resfriando aos poucos. Aos né? poucos. Evitar exercício físico, evitar agitação. Uma coisa que é importante a gente falar, eles são muito agitados. Né? Ansiosos, eu diria. Então, essa ansiedade pode levar a ter um colapso, né? É um animal que começa a ter... Como a gente identifica o colapso? Que ele está sofrendo essa hipertermia? Tá. Você vai ver que ele aumenta a frequência respiratória. É uma respiração que fica muito curta. Mais do que já tem, porque Exatamente. a Brigitte, ela tinha. É aí que tá, né, doutora? Já tá dando sinais, né? Não pode deixar chegar nesse estágio. Ela deu vários sinais. Mas eu... só que a gente falou, ano que vem ela vai operar, ano que vem ela vai operar, que seria esse ano. E não deu tempo. Mas o que eu falei pra Adriana, assim, é uma coisa, óbvio que quando uma coisa assim, de a gente perder um animal, ou a gente tende a culpar alguém ou se culpar, né? O que eu disse pra ela é que, assim, não tem culpa nenhuma, né? São coisas que você jamais acha que vai acontecer. E uma coisa muito importante também, eu acho que eu tive um pouco de culpa.
Porque durante a consulta, é o que a gente está falando aqui, as pessoas nunca acham que isso vai acontecer. Isso acontece diariamente, todos os dias, com vários animais. Então, nas próximas consultas, eu disse para Adriana, e todas elas eu tenho falado, morre, vai morrer. Se você não fazer, uma hora vai morrer. Então, assim, eu não fui clara o suficiente, porque choca, né? Como que eu vou falar pra você? Assim, Teu bicho vai morrer. Uma cachorra de 1 ano e pouquinho, a gente pensou, é muito novinha. Né? É uma cirurgia de grande porte, precisa ser entubada. Sim. Né? Então a gente. É uma cirurgia que não é fácil. E doutora Marcela, desculpa te interromper, imagina. aí a gente vai lá pra questão veterinária, que veterinário tira dinheiro, que se você tá falando de... E porque é uma cirurgia, né? Que demanda especialização, Que tem um custo, estudo, né? e muito estudo, porque não é só ir ali e fazer, Não, né? Depois fazer mal feito. Exatamente, existe Até um porque é uma curso cirurgia muito delicada. muito delicado, então no realmente... No transe e no pós-cirúrgico, o animal pode ir a óbito por edema laríngeo. Né? Ele não respira. Olha o estudo, os termos técnicos e a né, responsabilidade, a responsabilidade. Né? Porque Então, se algo quando acontece, você fala do valor, gente, não é o valor que tem que ver. E, infelizmente, voltando no assunto da veterinária, sim, a veterinária, muitos proprietários olham a veterinária como tirar o dinheiro do proprietário, né? E não uma medicina humana que não é a vida, então vamos fazer. E aí a gente fica meio receosos, né? Tipo, o animal ainda... Não vou falar isso, porque senão ela vai também achar que eu tô querendo tirar o dinheiro dela, extorquir, né? E olha aí a responsabilidade, Isso, né? Pode, mas agora eu mudei. É isso Por aí. isso que eu falo, a gente sempre acaba aprendendo, né? A Brigitte, ela ensinou pra muita gente. Pra muita gente, ela ensinou muita coisa. Assim, Que espero aí, pessoal, que a Brigitte seja um exemplo e que não, infelizmente, a morte dela não tenha sido em vão e que venha dar um exemplo aí, tanto a proprietária Adriana quanto a cachorrinha, né? E, enfim, outros que muita gente não sabe, né? A doutora Marcela até comentou aqui com a gente que ela tem um amigo veterinário no Rio de Janeiro. Isso. E teve uma onda de calor, Vários né? pugs Gostaria que morreram. você falasse um pouquinho sobre isso. Então, assim, é importante a gente dizer que vai a óbito mesmo, né? E é uma coisa muito rápida, não dá tempo de socorrer, né? Muitas vezes não dá. Então, assim, em ondas de calor, dias muito quentes, realmente, vão a óbito. Então, assim, teve uma onda de calor agora no Rio, um monte de pug veio a óbito, né? Então, isso que a gente sabe, imagino que a gente não sabe. Às vezes o paciente vai a óbito em casa e as pessoas não sabem nem o porquê. Não, eu acho que ele teve uma parada respiratória, teve um... Deu um infartou. Infartou. Primeiro que todo todo mundo infarto. Diz que cachorro não infarta, Não, verdade? cachorro não infarta. Então, assim, acha que foi e não foi, né? Foi síndrome respiratória mesmo. E é importante você falar isso da questão de extorto, porque eu tenho uma história muito interessante com o braquicefálico também, óbvio, né? O braquicefálico também, quando é castrado, no caso da fêmea, são animais, quando é castrado, muito novos, ou animais que ganham muito peso durante a vida, eles podem ter um problema que a vagina ela fica bem pequenininha, que a gente chama de vagina infantil. Isso cria uma dobra que você nem vê a vagina, né? Então, por estar muito próximo ao ânus, tende a ter problemas urinários recorrentes, porque fica a bactéria na dobra próximo à uretra. Infecção. Né? Infecção. Cistite. Recorrente, né? Recorrente. Né? E é interessante por quê? Porque eu atendi uma pug uma vez e ela tinha uma vagina infantil com uma dobra, assim, tenebrosa. Foi feito cultura antibiograma, a urina tinha E. coli. E. coli, gente, é uma bactéria que fica no intestino. Sim. Então, pra mim, já tinha sinais clínicos ali, óbvios que tinha uma vulva infantil e que tinha dobra e que essa infecção já era a terceira ou quarta infecção e ela chegou pra mim. Falei, olha, a gente vai tratar a infecção, fez cultura antibiograma, E. coli, quais antibióticos que são sensíveis à bactéria, mas enquanto você não resolver esse problema, não operar a vulva, Vai acontecer de novo. Exatamente. Então tem que operar, tirar essa dobra, expor essa vulva para ela respirar, para não ficar bactéria. E daí o que aconteceu? Essa tutora, ela achou que eu estava querendo extorquí-la, né? E ela foi embora. Passou uns 8 meses, esse animal, por tanta infecção urinária, desencadeou um câncer de bexiga. Meu Deus! Benigno, mais um câncer de bexiga. E ela me ligou. Mandou uma mensagem. Falando que o animal... eu dou até risada, gente. Falando que o animal tinha um câncer de bexiga já.
E eu não tinha visto. E eu só falava da cirurgia da vulva dela. Só falava da cirurgia da vulva e não vi que ela tinha um câncer. Daí eu falei, não, vamos conversar então. Então, não é isso. Ela não foi tratada, teve várias infecções. Que óbvio, né? O processo quando é inflamatório é célula sendo refeita a todo momento. Descontrolada. Descontrolada. E a chance de vir uma célula errônea, um câncer que não sofre apoptose é altíssimo. Então, o que isso significa? Foi secundária a cistite. Que não adiantava. Tratava, voltava. Por quê? Porque a vulva externa não foi tratada. E daí eu mandei a cistoscopia dela, que a gente tinha feito, graças a Deus, um exame de imagem, pra ver dentro da bexiga nada. E eu falei assim, olha, enquanto você... Eu virei, né? Eu falei assim, olha, não precisa nem ser comigo, mas opere ela, senão ela vai ter de novo, de novo, de novo. E mandei vários papers, assim, artigos científicos sobre isso. Então, assim, é justamente isso. Às vezes eles acham, mas você não olhou a cistite, você não olhou, você só queria operar a vulva. E eu já tenho outra paciente, por exemplo, uma paciente que eu fiz a vulvoplastia, que já tinha vários sinais de cistite, eu já vinha várias tratando. Eu vinha tratando esse cistite também, querendo ou não, quando o animal tem infecção, né, de urina, ele tende a ter cálculos. Então, assim, é um problema que leva a outro. Nossa. Então, essa pacientinha, enquanto não fez a vulvoplastia, que é refazer a vulva, ela tinha problemas e problemas. Às vezes, a gente consegue tratar com hormônio, né? Olha. Então, o hormônio feminino local ali tende a aumentar essa vulva para diminuir essa dobrinha que tem ali. Mas também não pode ser tratado durante longos períodos que podem... Quando a gente castra, a gente quer não produção de hormônio para não ter câncer. Daí a gente pega e faz o hormônio, então são riscos também. Então é bem importante falar também que o braquicefálico tem essas dobras, né? Vulva juvenil, problema no rabo, que o braquicefálico normalmente ele nasce sem o rabo, né? Não sei se vocês já viram, mas bulldog francês não tem rabo. Esses dias eu discuti com uma amiga minha. Falou que você tinha cortado. Eu falei, pra que cortar esses rabinhos? Eu falei, não, mas o bulldog ele vem sem, imagina. E ela tem bulldog. Mas... Eu vou falar com você depois. Isso mesmo. E daí o que acontece? Ali naquela dobra, às vezes pode ter a cauda evertida também, que acumula um monte de sujeira e tem dermatopatia. Ou seja, né, doutora, esses cruzamentos de muita raça, né? Exatamente. Mas é aquilo que a gente cai aquilo lá, né? Você teve o comportamento, né? Assim, a gente tem porque a gente ama, eu também tenho uma. Eu não fui atrás, eu fui atrás de comportamentos. Exatamente. Eu estudei muitos comportamentos do cachorro antes de ter um cachorro com criança, né? E aí, foi melhor. Eu só não tenho outro bulldog porque eu tô traumatizada. Mas eu tenho quase um bulldog que eu já tive que comprar outro, porque as minhas crianças, né, pediram demais, que eles sofreram muito, uma forma de amenizar essa perda. Agora eles querem, né, um substituto aí, né? Sim, que não é, como você disse, não é um substituto. Que quando eu fui adquirir o outro, eu, né, tive um... E a gente se sente tão culpada. Ela falou, Adriana, não é um substituto, é um novo amor. Exatamente. Então é novo isso, amor. Pronto. Não tem como. Gente. Que são bem parecidos com o bulldog. São bem parecidos. Né? E a pergunta que não quer calar, que raça que olha, interessante. Boston Terrier. E se você olhar, muito parecido. É muito parecido com o bulldog. Agora tem que cuidar, né, doutora? Pois é. Mas já tem já todo sabe, já tem um caminho aí mais... Sim. Mas eles não são braquicefálicos, são um pouco, assim... Menos. São levemente. Mas lembrando que... As patas mais longas. Lembrando que cada raça tem suas... Exatamente. Tem que ir no veterinário, tem que olhar, tem que... E acreditar no doutor, né, meu? Sim, com certeza. Mas é o que a gente fala, né? Depois, o amor também que a gente recebe deles é tão gratificante, né? Porque assim, por mais que tenha todas essas dificuldades nos braquicefálicos, esse comportamento deles não... Vale todo vale o cuidado. A pena, não. E assim, eu sou a favor do quê, gente? Não sou a favor de distinguir raça de maneira nenhuma, assim, sabe? Sim, mas eu sou a favor de cruzamentos em animais com a síndrome muito baixa ou quase nula. Por exemplo, animais que não têm estenose nasal, cruzarem entre si para dar filhos com uma estenose nasal menor. Então, assim, fazer o caminho inverso, né? Porque quando eles criaram a raça, quanto mais achatado fosse o focinho, mais estreitado fosse o nariz, melhor. Então, a gente tem que fazer o caminho inverso. O importante é a gente conseguir uma
assim, sei lá, mais informações para os criadores, né? Porque muitos deles, claro, a gente tem que buscar sempre uma referência, né, dos criadores, tudo, mas é um trabalho com eles, né? E eu vou falar para você, Renata, se existe os criadores, eles não gostam que falam da síndrome. Nem de castração. Eles não gostam muito que menos falam de que o pug, mas por tem exemplo, que ter consciência, tem problemas, né? ele não tem, são assim, por quê? Porque tá pensando na parte comercial, né? Então, mas Sim. o tutor que adquire um animal desse, ele tem que ter a consciência que junto com aquele amor vem uma série de problemas. Sim. Então, tem condições psicológicas, financeiras, né, para estar tratando, porque não é barato realmente, né? É um animal que, querendo ou não, vai dar aí manutenção pro resto da vida. É um filho, gente. É um filho. É um filho. E, pessoal, quem quiser saber mais sobre a síndrome do braquicefálico, tiver um braquicefálico em casa, por gentileza, marca uma consulta com a doutora Marcela. Manda perguntas, né? Manda pra gente conseguir perguntas no responder. nosso canal, no Instagram. Estamos aqui abertos para vocês. Essa oportunidade de vocês nos mandarem perguntas e a doutora Marcela poder responder é uma oportunidade divina, viu? É maravilhoso isso. Então, eu tô aqui para agradecer a doutora, agradecer a Adriana que veio aqui mostrar, né, dar cara a tapa mesmo, falar que realmente, né, infelizmente somos a neném falhos, dela, né, somos falhos. E eu falei neném porque é um bebezinho, é o nosso bebezinho, né, e que seja aí um exemplo para muita gente, né. Sim. E eu queria que a doutora falasse um pouquinho do hospital pra nós. Eu conheço, a reconhece, é maravilhoso. Lindo, maravilhoso, eu não vou gente, falar, porque senão seria, né... Como é que fala? Quando a gente tem um filho, eu vou falar do meu filho. Né? Eu vou ser suspeito, mas eu vou falar pra doutora, falar que ela conhece de cabo a rabo e é maravilhoso. Eu já sei que é maravilhoso, mas gostaria que você falasse um pouquinho. Eu queria só dizer que nós estamos ali, né, pra conseguir resolver problemas. Eu sempre digo isso, eu tento enfatizar que a nossa função é resolver problemas e dar respostas, e que bom que são, na maioria das vezes, positivas. Então, a gente tem ali tudo que se precisa, um atendimento veterinário 24 horas, 2 leitos de UTI, exames de imagem, então, tudo que precisa a gente consegue resolver ali, né? Então, uma equipe muito bem formada, pronto a receber todo mundo que precisar, realmente confiar nos nossos serviços, né? E queria agradecer imensamente a Adriana. Eu que agradeço. Porque pra gente hoje é um start de um projeto realmente. Então o projeto Brigitte vem para explicar e dar nome à síndrome do braquicefálica. Você pode falar um pouquinho desse projeto, doutora? Sim. Então, assim, é um projeto pra gente ter, pros tutores de braquicefálico e os veterinários, que muitos deles, assim, não tinham 1/3 acho que dessa informação que a gente teve aqui, né, como fazer um diagnóstico preciso. Então, saber que o animal tem aquele problema. Se você acha que o seu animal tem a síndrome do braquicefálico, procure um veterinário que conheça a síndrome, a fim de não chegarmos no óbito, né? Porque ele acontece sim. Inclusive, para finalizar, eu só quero dar um exemplo, tá? Eu atendi um animal com cálculo ureteral esses dias, que veio de São Paulo. Então, a gente passou, ele tinha um problema ureteral. E durante a consulta, de novo, né, a gente acaba que vê tudo. Falei, olha, seu paciente tem uma síndrome do braquicefálica, falei para o tutor, gravíssima. Ele teria que passar por cirurgia e você tem que saber que a gente vai sedar para o exame, mas eu já te indicaria fazer estafilectomia. Um paciente que nunca ficou longe do tutor, um bulldog inglês, extremamente ansioso. Falou, não tem nada, ele a vida inteira foi assim, aquela coisa. Falei, mas então aconteceu. Foi para sedação, voltou normal, só que ele dormiu, óbvio, estava no hospital internado, dormiu lá. E ele começou a se agitar tanto por conta da falta do dono, tanto, que ele entrou em colapso respiratório. Na hora eu liguei pro dono. Falei, vem aqui que ele está em colapso respiratório. Então a gente teve que fazer medicação, ansiolítico para ele se acalmar, porque ele estava já com 41 de temperatura. Meu Deus! Oxigenando super baixo, com a língua roxa. Por quê? Porque às vezes não é só o calor em si, mas a ansiedade leva o animal, né, a ter uma hipertermia e vir a óbito realmente. Então esse paciente quase foi a óbito, não pelo problema inicial,
mas por um colapso respiratório secundário a uma agitação por estar longe do tutor. Então, assim, graças a Deus deu tudo certo. Graças a Deus ele já... Com a separação. E graças a Deus ele poderia já estava lá, já, né? separação do tutor, às vezes precisaria de um socorro médico, ele teria que ficar... Talvez seria o caso da Brigitte? Não. O dela, ela tava brincando mesmo. Ela tava brincando. Ela estava, olha, eu faço até questão de falar, ela estava num hotelzinho brincando, mas não tem a ver com o hotelzinho, né? A pessoa é maravilhosa, foi maravilhosa, fez todos os procedimentos possíveis no momento. É que foi uma fatalidade mesmo. Mas ela estava brincando, era um dia de calor, poderia ter sido na minha mão, né? Ela poderia ter sido junto com os nossos filhos, porque a gente quase levou ela para praia. Foi quando a gente viajou, entendeu? Então, não tem a ver com isso. Foi um problema, sim, com certeza. Mesmo. E, doutor, como que vai funcionar o projeto Brigitte? Na verdade, é para dar visibilidade, né? Até porque, pelo Código de Ética do CRMV, a gente não pode fazer uma campanha ou nada disso. Então, o projeto Brigitte, ele nos leva a levar a informação para o tutor, né? Como proceder, né? Conscientizar, né? E para entender a importância de se tratar a síndrome. Então vai ter bastante, vamos tentar fazer uma coisa com bastante repercussão aí, para a gente conseguir alcançar, né? O maior número de tutores possíveis. Porque aqui em Maringá mesmo a gente vê bastante grupos, né? E outra, gente, e os parcões, os parcães que estão surgindo, né? Em dias de calor, você levar um braquicefálico para um parcão. Exatamente. Meu Deus. É dali pro, né? Então, e você fala pra pessoa cuidar, as pessoas não entendem. Elas acham que gente, não vai acontecer. Até acontecer. Eu achava que não ia acontecer. Então, assim, ela é prova viva. Eu sou a prova. Então, é isso que eu tô querendo dizer. Eu falei pro tutor, tipo, 4, 5 horas antes. Falei, teria que operar. Se tivesse operado, a gente não tinha acontecido. E aconteceu uma, vai acontecer outra vez. Talvez por uma agitação dentro do carro, ou um dia de um pouco mais calor. Independente, né? Então, assim, tem que saber que é estenosa, que é edemacia, que o animal não consegue liberar aquele calor. E vai a óbito. E é o que igual ela falou, a Brigitte estava brincando. Sim, não foi de uma hora para outra. Ela foi esquentando, esquentando, até não conseguir mais refrigerar e oxigenar. E ela já tinha passado mal, assim, comigo, uma semana antes. Né? Só que aquela situação, a gente nunca acha que vai acontecer. A gente estava com a viagem marcada, eu fiquei preocupada, queria levar ela comigo. Ia ser pior também. Ia ser pior, porque eu não ia ter a da Marcela lá, e não ia ter um hospital de referência para mim. E, enfim, foi melhor impossível do jeito que aconteceu. E as crianças não que foi melhor, mas assim... as coisas acontecem da maneira que tem que acontecer. Menos pior, né? Vamos dizer. Com as crianças lá, entendeu? Então, e o que o óbito dela sirva para salvar muitos cães. Sim. Né? Daí o projeto desse muito momento bonito. Aqui, né? Então é isso que a gente quer. A gente quer salvar o máximo de cães que a gente conseguir. Parabéns, meninas. Parabéns pelo projeto que está se iniciando. Muito obrigada por ter vindo, porque assim, o nosso público, a gente precisa levar informações e assim, informações que hoje tem vários cães são braquicefálicos, muita gente não sabe, não conhece, e a gente está aqui para trazer informação. Sim. E mais uma vez, né, a doutora Marcela transformando uma coisa tão ruim em um projeto tão bonito. Né? Mais uma vez, tentando transformar o mundo aí. Eu tenho muito orgulho dessa mulher. Muito legal isso, né, gente? Parabéns mesmo. Muito obrigada, meninas. É um prazer estar aqui sempre, viu? Obrigada, isso é um amor, o amor pela profissão. É o amor pela profissão, né? não é todo mundo que tem isso, não, né? Hoje vou chorar. Não vou chorar, vou ficar aqui. Hoje eu nem chorei. Nossa, eu quase chorei. Segurei. Pessoal, então, mandem os comentários, perguntem. A doutora Marcela está aqui para tirar as dúvidas. Eu acho que a melhor forma da gente trazer informação é trazendo exemplos, trazendo provas vivas, né? Que mostram os problemas que podem acontecer. Então, mandem as perguntas, façam comentários, dêem um like, sigam o nosso canal. E cuidem dos seus animaizinhos, pelo amor de Deus. Levem ao veterinário. Não deixe de levar no veterinário, pessoal. E é isso. Encerra, por favor, que eu tô tremendo aqui. Nossa, gente, mas olha, às vezes tem tanta pergunta ainda pra fazer que não dá nem vontade de encerrar, doutora.
Ai, meu Deus do céu. Né? Um beijo, pessoal. Fiquem com Deus e até a próxima.